Tem gente que passa a vida inteira escondendo o que sabe, não por vergonha, por sobrevivência. Marlene sabia disso melhor do que ninguém. Ela tinha 38 anos, uma vassoura na mão e 7 idiomas na cabeça. E naquele dia, um homem que nunca a enxergou foi o que a fez decidir que era hora de parar de se esconder. Se você falar inglês agora, eu te pago 1 ano de salário. Renato Castilho jogou a frase no ar como quem joga migalhas para um pombo. Ele estava no centro do salão principal da Castilho Incorporações, rodeado de gerentes, assistentes e 2 visitantes estrangeiros que ainda tentavam entender o que estava acontecendo. Era o encerramento do ano da empresa. Tinha música, tinha bebida, tinha aquela atmosfera falsa de quem comemora junto, mas não se suporta. Marlene estava no canto, passando o pano no chão perto da janela. Ela nem tinha olhado para ele. Foi isso que incomodou Renato. Ei, você! Ele apontou o dedo. Tô falando com você, a da vassoura. Algumas pessoas riram. Outras olharam para o chão. Marlene parou. Ergueu a cabeça devagar. Isso mesmo! Renato abriu um sorriso largo, se exibindo para a plateia. Tem um gringo aqui que está precisando de ajuda. Se você conseguir falar inglês com ele agora, eu assino um cheque de 1 ano do seu salário. Na hora. Promessa de CEO. Mas risos. Alguém bateu palma ironicamente. Dona Fátima, a supervisora, apertou o crachá dela sem saber onde olhar. Marlene ficou parada. Renato deu um passo em sua direção. O que foi? Gato comeu sua língua? Ele olhou para os lados, satisfeito com a própria piada. Ah, mas que língua, né? Só conhece uma mesmo. A sala gargalhou. Um dos visitantes estrangeiros, um homem de terno cinza, que não tinha entendido a piada, inclinou o corpo para a assistente ao lado e sussurrou alguma coisa. Ela respondeu, sem graça. Marlene segurou a vassoura com as 2 mãos. Ela respirou fundo. E aí algo mudou no rosto dela. Não foi raiva, não foi vergonha. Foi uma coisa mais quieta, mais funda, como alguém que passou anos guardando uma carta selada e finalmente decide que chegou a hora de abrir. Renato já tinha virado as costas para ela, rindo com os gerentes. Ele nem viu o que aconteceu depois, mas todo mundo ali dentro viu. E ninguém naquele salão esqueceu o que aquela mulher fez nos minutos seguintes. O cheiro do produto de limpeza bateu diferente naquele momento. Aquele aroma forte, químico, misturado com o ar-condicionado gelado do salão. Era o mesmo cheiro de anos atrás, de um outro lugar, de uma outra vida. E em segundos, a mente de Marlene foi embora dali. Ela tinha 23 anos. Estava em Lisboa, numa sala de aula pequena, com paredes brancas e janelas que davam para uma rua de paralelepípedo. Era o 3º ano da graduação em Letras e Tradução. A professora tinha acabado de devolver uma prova. Marlene, a professora bateu na mesa com 2 dedos. Você tem um dom raro, não desperdice. Ela tinha tirado a nota mais alta da turma, de novo. Falava inglês desde os 16, espanhol desde os 14, e tinha aprendido francês quase por acidente, ouvindo música. Em Lisboa, tinha adicionado alemão e italiano. O mandarim veio de um namorado que durou pouco, mas que deixou dicionários. O japonês ela tinha começado sozinha, por teimosia mesmo. As pessoas perguntavam por que ela se esforçava tanto. Ela respondia que idioma era a única coisa que ninguém podia tirar de você. Então veio o telefonema. Era sua mãe. Voz baixa, trêmula. Seu pai tinha sofrido um AVC grave. Precisava de cuidados constantes. Ela era a única filha. A família não tinha dinheiro para pagar cuidador. Marlene ficou 3 dias sem dormir. No 4º dia, ela trancou a matrícula, fez as malas e comprou passagem de volta para o Brasil. Os colegas disseram que era loucura. A professora disse que era um desperdício. O namorado da época disse que ela estava jogando fora o futuro dela. Ela embarcou assim mesmo. De volta a Belo Horizonte, a vida que encontrou era dura.
O pai precisava de atenção full-time. A mãe adoeceu logo depois, de tanto estresse. O dinheiro que tinham foi sumindo. Marlene foi trabalhar em tudo que aparecia. Limpeza, cozinha, caixa de mercado, entrega. As línguas foram ficando quietas dentro dela, não sumidas, só quietas. Quando o pai melhorou o suficiente para ficar com a mãe, Marlene tentou retomar a vida. Mandou currículo para empresas, para agências de tradução, para escolas de idiomas. Mas sem diploma completo, sem rede de contatos, sem experiência formal comprovada, as portas não abriam. Uma agência chegou a chamá-la para uma entrevista. O entrevistador olhou para ela, olhou para o currículo e perguntou se ela tinha alguma formação reconhecida no mercado. Ela disse que não. Ele agradeceu e disse que eles entrariam em contato. Nunca entraram. A vaga na Castilho Incorporações apareceu por um conhecido. Serviços gerais. Ela aceitou porque precisava. Era temporário. Ela disse para si mesma. Só até arrumar algo melhor. Isso tinha sido 2 anos atrás. A voz de Renato cortou tudo. Alguém dá uma vassoura de volta para ela antes que ela quebre alguma coisa. Mais risadas. Marlene piscou. Estava de volta ao salão frio, com o pano úmido na mão e 30 pares de olhos esperando para ver o que ela ia fazer. E pela primeira vez em muito tempo, ela sabia exatamente o que fazer. Não era a primeira vez que Marlene tinha tentado mostrar quem ela era dentro daquela empresa. Só que as tentativas anteriores tinham sido discretas, quase invisíveis. Ela não queria causar problema, queria só uma chance. Tinha começado 3 meses depois que ela entrou na Castilho. Um dia, enquanto limpava o corredor do 3º andar, ela ouviu uma confusão vindo da sala de reuniões. A porta estava entreaberta. 2 homens de terno discutiam em inglês com um sotaque carregado, claramente perdidos. Tinham chegado cedo demais para uma reunião e nenhum dos funcionários do andar falava inglês bem o suficiente para ajudar. Marlene parou o carrinho. Ela ficou parada por uns 5 segundos. Olhou para os 2 lados do corredor. Não tinha ninguém olhando. Ela bateu de leve na porta. Entrou. "Excuse me, can I help you? Are you looking for the meeting room on the 4th floor?" Os 2 homens viraram para ela ao mesmo tempo. Surpresos. Um deles abriu um sorriso de alívio enorme. Yes, exactly. We've been trying to find someone who could come with me. I'll take you there." Ela os levou até o elevador. Explicou o andar certo. Confirmou o nome do contato deles. Eles agradeceram com aquela gratidão genuína de quem estava perdido e foi encontrado. Marlene voltou para o carrinho sentindo alguma coisa que não sentia há muito tempo. Uma centelha pequena, mas real. Durou pouco. No dia seguinte, Dona Fátima a chamou numa salinha perto do vestiário. Sentou do outro lado de uma mesa com cara fechada e uma caneta na mão que ela ficava girando sem parar. "Marlene, eu preciso que você entenda como as coisas funcionam aqui." "Entendo, Dona Fátima. Você foi vista conversando com visitantes da empresa ontem. Eles estavam perdidos, eu só... Não é sua função." A supervisora parou de girar a caneta. "Sua função é limpeza. Corredor, banheiro, copa. Não é recepcionar cliente, não é entrar em sala de reunião, não é conversar com o executivo, entendeu?" Marlene ficou olhando para ela por um segundo. "Entendi." Ela saiu da salinha, pegou o carrinho e foi limpar o banheiro do 2º andar. Abriu a torneira, molhou o pano e ficou olhando para o próprio reflexo no espelho por mais tempo do que devia. Mas ela não desistiu. Tentou de outro jeito. Descobriu que a empresa tinha um mural de avisos no refeitório, onde qualquer funcionário podia deixar recados ou pedidos internos. Certa vez, apareceu um recado pedindo alguém que soubesse espanhol para ajudar numa tradução rápida de um contrato simples. Era urgente, pagavam extra. Marlene escreveu o nome dela num papel e deixou no mural. No dia seguinte, o papel tinha sido tirado. No lugar dele, tinha uma folha impressa dizendo que o processo seletivo era apenas para funcionários dos departamentos administrativos.
Ela perguntou para Patrícia, a recepcionista, se sabia o que tinha acontecido. Patrícia baixou a voz. Foi o Marcos, do RH. Quando ele viu seu nome, tirou. Disse que não fazia sentido. Por quê? Patrícia não respondeu, mas o olhar dela respondeu. Porque você é da limpeza. Esse é o motivo. Marlene agradeceu e foi embora. Naquela semana, ela quase pediu as contas. Ficou até tarde na quinta-feira, sozinha no vestiário, com o celular na mão e o número do RH na tela. O dedo ficou parado em cima do botão de ligar por uns 3 minutos. Ela pensou na mãe, no pai, na conta de luz que vencia sexta, fechou o aplicativo, guardou o celular, voltou para o trabalho. E foi aí que o medo começou a morar de vez dentro dela. Não o medo de ser demitida, era outro tipo, mais traiçoeiro, era aquela voz baixa que vai chegando devagar e começa a parecer razoável. Talvez esse não seja mesmo o lugar para isso. Talvez você esteja exagerando, talvez o problema seja você não ter o diploma, não ter o papel certo, não ter o caminho certo. Ela lembrou da cara do entrevistador da agência de tradução. Aquele olhar rápido, de cima para baixo. A pergunta sobre formação reconhecida. O silêncio depois. Talvez eles estivessem certos. Talvez ela devesse só trabalhar, guardar dinheiro e parar de achar que merecia mais do que tinha. Esse pensamento ficou com ela por semanas. Ela foi ficando mais quieta, parou de tentar, abaixava a cabeça quando cruzava com executivos no corredor. Fingia não entender quando ouvia conversas em inglês por acidente. Foi Patrícia que, sem querer, acendeu alguma coisa de novo. Era uma tarde comum. Patrícia estava na recepção, com fone no ouvido, tentando se virar com uma ligação de um fornecedor estrangeiro. Ela estava claramente perdida, repetindo "Please wait" várias vezes, com a voz ficando mais aguda a cada segundo. Marlene passava pelo hall com o carrinho. Os olhos das duas se encontraram. Patrícia tapou o fone com a mão. "Marlene, pelo amor de Deus, você fala inglês? Esse cara não está entendendo nada e meu chefe vai me matar." Marlene parou. A voz lá dentro disse, "Não se envolva." Mas havia outra voz, mais antiga, mais verdadeira. Ela estendeu a mão. Patrícia entregou o fone sem nem questionar. Marlene falou por 4 minutos. Resolveu o problema do fornecedor, confirmou os dados do pedido, agendou um retorno e ainda corrigiu um erro no pedido que ia custar caro para a empresa. Quando ela devolveu o fone, Patrícia ficou olhando para ela como se tivesse visto um fantasma. "Marlene, você fala inglês de verdade." "Falo." "Fluente assim?" "Assim e mais um pouco." Patrícia ficou quieta por um segundo. Depois falou baixinho, quase para si mesma. "Que desperdício, meu Deus." Aquelas 2 palavras doeram mais do que qualquer piada do Renato. Desperdício. Era exatamente isso que ela tinha deixado acontecer. Tinha deixado o medo e o cansaço e a necessidade de estar em quem ela podia ser dentro daquele lugar. Tinha encolhido. Tinha aceitado a caixinha que colocaram em volta dela. E enquanto ela ficava encolhida, Renato Castilho continuava no 10º andar, achando que o mundo era dele. Naquela noite, Marlene foi para casa, abriu a gaveta do quarto e tirou de lá um caderno velho, capa dura azul, com o nome dela escrito no canto com caneta preta. Era o caderno de anotações da faculdade em Lisboa. Verbetes, conjugações, frases soltas em 7 idiomas diferentes. Ela ficou folheando por um tempo. Então fechou o caderno, colocou na bolsa e foi dormir. Ela ainda não sabia o que ia fazer, mas sabia que alguma coisa tinha mudado. E no dia seguinte, quando chegou na empresa e ouviu Renato fazendo a piada do salário no meio do salão, ela entendeu que o universo tinha acabado de abrir uma porta. Uma porta larga no meio de todo mundo, só que dessa vez ela não ia fingir que não tinha visto. A festa de encerramento de ano da Castilho Incorporações acontecia todo dezembro no salão nobre do 10º andar.
Era o tipo de evento que a empresa usava para parecer maior do que era. Tinha mesa farta, open bar, uma playlist tentando ser sofisticada e aquela energia estranha de pessoas que precisam fingir que se gostam. Marlene estava ali porque todo o time de limpeza era escalado para trabalhar no evento. Não como convidados, como invisíveis. Ela circulava pelo salão com o pano e o borrifador, recolhendo copo aqui, limpando mesa ali. Sabia exatamente onde estava cada coisa, quem era cada pessoa. 2 anos limpando aquele prédio ensinam muita coisa sobre muita gente. Foi quando Renato pegou o microfone. Ele nem precisava do microfone. A voz dele já era alta por natureza, daquele jeito de homem acostumado a falar e ser ouvido sem esforço. Mas ele pegou assim mesmo, por estilo. Gente, antes de a gente encerrar a noite, eu quero fazer uma dinâmica aqui. Algumas pessoas bateram palma, outras trocaram olhares. Renato caminhou pelo salão com o microfone na mão, como um apresentador de programa. Ele parou perto da janela, de costas para o skyline da cidade, e apontou o dedo na direção de Marlene. Você aí, com o pano. Ela parou. Pode chegar aqui na frente, não precisa ter vergonha não. Dona Fátima, do outro lado do salão, fechou os olhos por um segundo. Marlene não se moveu. Ei, tô chamando você. Renato riu. Vem cá, pode vir. Alguns funcionários olharam para ela com aquela expressão de pena misturada com alívio por não serem eles. Marlene foi. Ela parou a 2 metros de Renato, segurou o borrifador com as 2 mãos. Ficou olhando para ele com uma calma que incomodou ele por uma fração de segundo. Só uma fração. Sabe por que chamei você? Ele perguntou, já sorrindo para o público. Não, porque eu tenho uma proposta de negócio. Ele abriu os braços teatralmente. Aqui na nossa empresa, a gente valoriza talento. Então, se você, agora, falar inglês com o nosso visitante aqui... Ele sinalizou para um dos estrangeiros que estava perto do buffet. Eu te pago 1 ano inteiro do seu salário. Na hora, cheque na mão. Silêncio por um segundo. Depois, a gargalhada coletiva. Era uma piada. Todo mundo ali sabia que era uma piada. A graça era exatamente essa, a impossibilidade. A distância absurda entre o que ela era e o que ele estava pedindo. Um dos gerentes, o Fábio do comercial, gritou. Manda ver, Marlene. Mais risadas. Marlene ficou parada. Renato se aproximou mais um passo. O que foi? Tá difícil? Pode falar qualquer coisa em inglês. Até um hello já tá bom. Ele pronunciou o hello com o sotaque mais exagerado possível, arrancando outra risada geral. Um homem perto do bar filmou com o celular. Marlene olhou para o chão por um segundo, apenas um segundo. Quando ela levantou os olhos, tinha alguma coisa diferente neles. Uma firmeza quieta. Ela abriu a boca. I'd rather not perform for your entertainment. O salão não entendeu imediatamente. Eram palavras demais, rápidas demais, com um sotaque bom demais. Renato piscou. Por um momento, por um breve e real momento, o salão ficou em silêncio. Então Renato virou para o público com um sorriso que era quase uma careta. Alguém entendeu o que ela falou? 1 ou 2 balançaram a cabeça negativamente. Eu também não. Ele deu uma risada. Acho que saiu errado. A risada voltou, mais alta dessa vez, com mais conforto porque o chefe tinha dado a direção. Marlene sentiu o calor subir pelo pescoço. Fábio, do comercial, se animou. Fala de novo, repete aí. Ele imitou um sotaque forçado, completamente inventado, para fazer graça. Mais gargalhadas. Uma das assistentes do RH filmava agora também. Renato caminhou devagar em volta de Marlene, como se estivesse fazendo uma apresentação. Gente, temos aqui um talento escondido. A Marlene, da limpeza, tá nos brindando com o inglês dela. Ele fez aspas no ar quando disse inglês. Com sotaque de novela mexicana dublada, alguém gritou do fundo. O salão explodiu. Marlene não gritou, não chorou.
Ela ficou parada no centro daquele círculo de gente que ria com o borrifador na mão, sentindo cada risada como uma pancada pequena e certeira. Dona Fátima olhava para o chão. Patrícia tinha saído da recepção e estava parada na porta do salão. Ela viu tudo, não conseguia falar nada. Renato chegou perto de Marlene, abaixou o microfone por um segundo e falou mais baixo, só para ela ouvir. Mas não baixo o suficiente. Vai por mim. Fica no que você sabe fazer. Ela virou o rosto para ele, e ele completou com um sorriso no canto da boca. Tem gente que nasce para mandar. Tem gente que nasce para servir. Não tem nada de errado nisso, não. É a vida. Silêncio de novo. Dessa vez diferente. Mais pesado. Alguns funcionários que ainda estavam rindo pararam aos poucos. Tinha gente que olhou para o lado com desconforto. Tinha gente que ficou olhando para o copo. Um dos visitantes estrangeiros, o homem de terno cinza que estava perto do buffet, fechou a expressão. Ele entendeu o suficiente pelo tom. Renato não percebeu nada disso. Ele estava no centro do próprio palco. Então, Marlene... Ele falou para o microfone de novo, alto, para todos ouvirem. A proposta continua de pé, 1 ano de salário. Tudo o que você precisa é falar inglês de verdade agora. Ele esperou. Ela não disse nada. Não, tudo bem. Ele encolheu os ombros como se fosse óbvio. Cada um no seu quadrado, né? E então virou as costas para ela, completamente, como se ela tivesse sumido. Bom, gente, vamos continuar a festa. A música voltou. As pessoas voltaram às conversas. O salão retomou o ritmo como se nada tivesse acontecido. Marlene ficou parada por uns 3 segundos no centro daquele espaço vazio que tinha se formado em torno dela. Ninguém foi até ela. Ninguém disse nada. Patrícia deu um passo na direção dela, mas um colega puxou o braço e balançou a cabeça levemente. Não agora. Dona Fátima se aproximou com o olhar baixo e falou quase sem mover os lábios. Vai continuar o serviço, Marlene. Esquece. Marlene olhou para ela, pegou o carrinho e saiu do salão. O corredor estava vazio e frio. O som da festa ficava mais abafado a cada passo. Ela caminhou até o fim do corredor, entrou no banheiro de serviço, fechou a porta com cuidado. Apoiou as 2 mãos na pia e ficou olhando para o próprio reflexo. A mulher que olhava de volta para ela tinha os olhos secos, não de força, de algo mais fundo que isso, de decisão. O estacionamento da Castilho estava quase vazio quando Marlene saiu. Eram quase 11 da noite. O ar de dezembro em Belo Horizonte estava frio, do jeito que só dezembro sabe ser, aquela friagem seca que pega na garganta. Ela entrou no carro, um Gol branco de 2011 com o para-choque amassado do lado direito. Fechou a porta. Ficou no escuro por um tempo. Não ligou o carro. Ficou só olhando para o volante. A festa ainda estava acontecendo lá em cima. Ela conseguia imaginar Renato com o microfone, os gerentes rindo, a música, os copos, o mundo continuando como se ela não existisse. Ela abriu o celular. Tinha uma mensagem da mãe perguntando se estava chegando logo. Digitou sim, já saí, mandou e jogou o celular no banco do passageiro. E aí veio o negócio que ela tinha segurado o tempo todo. Não foi um choro dramático, daquele que aparece em filme, com o ombro sacudindo e tudo. Foi aquele choro quieto, de cansaço acumulado, que escorre sem pedir licença. Ela deixou vir. Encostou a testa no volante e ficou assim por alguns minutos. Ela pensou em desistir, não do emprego, de tentar, de acreditar que alguma coisa ia mudar, de achar que um dia alguém ia enxergar o que estava dentro dela. Era mais fácil só trabalhar, só sobreviver, não querer mais do que o permitido. Foi quando ela sentiu o peso diferente na bolsa. Ela não lembrava de ter colocado lá, mas tinha o caderno azul de capa dura, o mesmo que tinha tirado da gaveta dias atrás. Ele estava lá, entre a carteira e o estojo com os documentos do carro. Ela pegou.
Ficou segurando por um tempo sem abrir. Então abriu no meio, numa página aleatória. Era uma folha com conjugações em alemão. A letra dela, mais jovem, caprichada, com anotações nas margens em azul e vermelho. Ela lembrava de ter escrito aquilo numa tarde em Lisboa, sentada perto da janela, com um chá esfriando do lado. Ela tinha sido feliz ali, não de um jeito perfeito, mas de um jeito real. E aquela mulher que tinha aprendido 7 idiomas por pura força de vontade, que tinha trocado tudo que tinha para cuidar da família sem reclamar, que tinha sobrevivido a anos de invisibilidade dentro daquele prédio, aquela mulher não merecia ficar chorando dentro de um Gol no estacionamento por causa de um homem que não sabia nem dizer obrigado em inglês. Marlene fechou o caderno, respirou fundo, ligou o carro, mas não saiu. Ficou de motor ligado, aquecendo, pensando. O intérprete. Ela tinha ouvido Patrícia comentando no início da semana de passagem que a empresa tinha contratado um intérprete freelancer para uma reunião grande com investidores estrangeiros que estava marcada para depois do Ano Novo. Uma reunião que o próprio Renato tinha descrito como a mais importante dos últimos 5 anos da empresa. Marlene ficou olhando para o retrovisor. E se o intérprete não pudesse ir? Era uma pergunta maluca. Ela sabia disso. Ela era a faxineira. Não tinha cargo, não tinha acesso, não tinha nada que justificasse ela chegar para alguém e dizer que podia fazer aquilo. Mas ela tinha 7 idiomas na cabeça. E tinha passado 2 anos sendo tratada como se não tivesse nada. Ela desligou o motor, saiu do carro e voltou para o prédio. Não pela entrada principal, pela entrada de serviço, com o crachá de funcionária. Subiu as escadas até o 2º andar, onde sabia que Patrícia às vezes ficava até tarde terminando os registros de visitantes do dia. A sala estava com luz. Ela bateu na porta. Patrícia levantou a cabeça, surpresa. Marlene, você não tinha ido embora? Tinha. Voltei. Ela entrou, fechou a porta com cuidado e ficou de pé perto da mesa. Patrícia, você falou semana passada de um intérprete para a reunião de janeiro. Patrícia franziu a testa levemente. Falei, por quê? Esse intérprete ainda foi confirmado? Patrícia hesitou, cruzou os braços. Na verdade, o RH recebeu um e-mail hoje cedo. Ele cancelou. Viagem de última hora. Tô tentando resolver isso amanhã. Marlene ficou olhando para ela por um segundo. Deixa eu falar com o Jorge Menezes. Patrícia ficou olhando para Marlene por um longo segundo. Jorge Menezes. Ela repetiu o nome devagar, como se estivesse testando se tinha ouvido certo. Você quer falar com o diretor financeiro? Quero. Marlene. Patrícia abaixou a voz, mesmo sem ninguém por perto. Você sabe quem é ele, né? Ele não é o tipo de pessoa que... Eu sei quem ele é. Marlene colocou o caderno azul em cima da mesa, aberto. E eu sei o que eu tenho. Patrícia olhou para o caderno, olhou para Marlene, olhou de volta para o caderno. Ficou quieta por uns 3 segundos. Então pegou o celular. Ele ainda está no prédio. Fica aqui. Jorge Menezes tinha 61 anos, cabelo branco cortado curto e aquele jeito de homem que já viu muita coisa e parou de se impressionar com a maioria. Ele estava no 10º andar quando Patrícia ligou, terminando de resolver uns e-mails antes de ir embora. Desceu para o 2º andar sem saber exatamente o que esperar. Quando entrou na sala e viu Marlene, ele pausou por um segundo. Ela estava de pé, com o uniforme de serviço ainda, o caderno na mão. Você é da limpeza, ele disse. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Sou, e falo 7 idiomas. Ele cruzou os braços, não com hostilidade, com o peso de quem avalia. 7. Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim e japonês. Ela falou sem pausa, sem hesitar. Estudei letras e tradução em Lisboa por 3 anos antes de precisar voltar para o Brasil. Falo todos com fluência, alguns com sotaque melhor do que outros, mas todos funcionais para contexto corporativo. Jorge ficou olhando para ela.
Por que eu deveria acreditar nisso? Marlene abriu o caderno e colocou na frente dele. Apontou para uma página com anotações em 3 idiomas diferentes, na mesma letra, escritas com a naturalidade de quem pensa naquelas línguas, não de quem decora. "O senhor fala inglês?" ela perguntou. "O suficiente." Ela olhou para ele e disse em inglês limpo, com pronúncia de quem cresceu ouvindo a língua de verdade. "Mr. Menezes, I'm not here to impress you. I'm here because your company has a problem, and I have the solution. The interpreter cancelled. The meeting is in 3 weeks, and you and I both know that Renato Castilho can't hold a conversation in any language that matters to those investors." Silêncio. Jorge descruzou os braços. Ele puxou a cadeira e sentou. "Continua." Marlene continuou. Falou em espanhol por 2 minutos. Depois trocou para o alemão sem que ele pedisse. Quando ela começou a falar em mandarim, Jorge levantou a mão. "Tá bom." Ele fechou o caderno devagar e devolveu para ela. Ficou olhando para a mesa por um instante. "Você sabe que se eu levar isso para o Renato, ele vai me rir na cara." "Eu sei. E você sabe que ele nunca vai aceitar que você entre naquela reunião como intérprete." "Também sei." "Então, o que você quer de mim?" Marlene sentou na cadeira do outro lado da mesa. Pela primeira vez naquela noite, ela se sentou, como alguém que tem o direito de estar ali. "Eu quero que o senhor me dê a chance de provar antes, agora, do jeito que quiser. Me teste. Se eu não passar, eu saio daqui e não falo mais nisso. Mas se eu passar..." Ela pausou. "O senhor usa a autoridade que tem como diretor financeiro para me colocar naquela reunião, com ou sem a aprovação do Renato." Jorge ficou olhando para ela por um tempo longo. Então ele pegou o celular, abriu um e-mail em inglês técnico sobre projeções financeiras que tinha recebido de um dos investidores estrangeiros e colocou na frente dela. "Traduz isso. Oral. Agora." Ela leu. Traduziu. Sem parar, sem gaguejar, sem perder o fio técnico do texto. Ele pegou o celular de volta, abriu outro documento em alemão. Ela traduziu também. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse, quase para si mesmo: 2 anos. Você ficou 2 anos aqui. Sim, limpando o banheiro. Entre outras coisas. Ele esfregou o rosto com a mão. Isso é um problema sério, Marlene. Não só o que aconteceu com você, a reunião, os investidores. Ele levantou e foi até a janela. Belo horizonte lá fora, a cidade acesa. Você sabe o tamanho dessa negociação? Não os detalhes, mas ouço as coisas. 2 anos num prédio você ouve muito. Ele deu um sorriso curto, quase involuntário. O grupo que vem em janeiro representa um aporte que pode triplicar a empresa. Ou não vir. Depende de como a reunião vai. Ele virou para ela. O Renato tem um ego do tamanho desse prédio e 0 habilidade em relações internacionais. Eu já sei que vai ser um desastre. Estava contando com um intérprete para pelo menos segurar a parte técnica. Então o senhor precisa de mais do que um intérprete. Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Intérprete só repete o que o outro fala. O que o senhor precisa é de alguém que entenda o contexto cultural, que saiba quando o investidor está confortável e quando não está, que consiga adaptar o discurso na hora, não só traduzir as palavras. Ela parou. Isso é diferente, e é o que eu faço. Jorge ficou parado na frente da janela. E então disse uma coisa que Marlene não esperava. Eu sei quem você é. Ela piscou. Como assim? Não você especificamente, mas conheço sua história. Ele voltou para a cadeira, sentou de novo. Minha filha mais nova fez o mesmo que você. Largou tudo para cuidar da minha esposa quando ela ficou doente. Jogou fora uma carreira que tinha levado anos para construir. Ele olhou para a mesa. Eu vi o que isso faz com uma pessoa. O quanto custa. Silêncio. Então vamos fazer assim, ele disse.
Eu não consigo te colocar oficialmente nessa reunião sem antes resolver algumas coisas internamente. Mas eu consigo fazer uma coisa. Amanhã de manhã eu marco uma videochamada com o representante principal do grupo investidor. Você vai estar do meu lado. Se ele confirmar que você tem o nível que precisa, aí eu tenho argumento para levar isso adiante. Marlene assentiu. E o Renato? Ela perguntou. O Renato vai saber na hora certa. Jorge pegou o paletó que estava na cadeira e colocou. Que horas você chega amanhã? 7:30. Às 8 você não está de uniforme. Você vem de roupa normal e sobe pelo elevador social. Entendeu? Ela entendeu. Saiu da sala com o caderno azul debaixo do braço e o coração batendo de um jeito que não batia há muito tempo. Não de medo. De alguma coisa que ela tinha quase esquecido como era. Esperança. No dia seguinte, às 8 em ponto, ela estava na sala de Jorge Menezes. A videochamada durou 40 minutos. O representante do grupo, um austríaco chamado Stefan Hofer, falou em inglês, pediu para testar em alemão e no final ainda trocou algumas frases em francês por iniciativa própria. Quando a chamada terminou, Stefan tinha pedido o contato de Marlene diretamente. Jorge desligou o computador. Ficou olhando para a tela preta por um segundo. Depois virou para ela. Vamos destruir ele. Os dias seguintes foram os mais intensos que Marlene tinha vivido em anos. Ela continuava chegando cedo, colocando o uniforme, fazendo o trabalho de sempre. Limpava o corredor do terceiro andar, vazia o lixo da copa, sorria para Dona Fátima com a mesma expressão neutra de sempre. Ninguém podia saber que alguma coisa tinha mudado, mas às escondidas, a história era completamente diferente. Jorge tinha cedido a salinha de reunião do segundo andar para as sessões deles. Eles se encontravam todo dia, depois do expediente, quando o andar já estava quase vazio. Marlene chegava com o caderno azul e um bloco novo que tinha comprado. E os dois trabalhavam por 1 ou 2 horas, revisando o material da reunião. Jorge trouxe os documentos oficiais do grupo investidor, propostas, contratos preliminares, histórico da empresa austríaca, perfil dos executivos que viriam. Marlene leu tudo, anotou terminologia específica, pesquisou contexto cultural. O Stefan Hofer é direto, ela explicou para Jorge numa dessas noites. Austríaco de Viena, formação técnica, não gosta de rodeio. Se o discurso for longo demais, ele desliga. Já o Kim Jae-won, o representante coreano que vem junto, é o oposto. Ele lê o que não é dito. Silêncio, postura, ritmo da conversa. Se parecer ansioso, ele interpreta como fraqueza. Jorge anotou tudo. E o Renato vai abrir a reunião. Eu sei. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Então a gente precisa que ele fale pouco, disse Jorge. Ou que o que ele fale não estrague o que vem depois. Patrícia também entrou no plano. Discretamente ela começou a filtrar as informações sobre a logística da reunião que passavam pela recepção. Confirmou os horários de chegada dos investidores, o nome do hotel onde estavam hospedados, o formato esperado do evento. Tudo ia para Marlene. Foi Patrícia quem descobriu numa quinta-feira de tarde que Stefan Hofer tinha mandado um e-mail direto para o RH, pedindo confirmação sobre a intérprete que havia sido indicada pelo diretor financeiro. O e-mail tinha caído na caixa de uma assistente que não sabia de nada. A assistente tinha levado para o Marcos, do RH. Marcos tinha levado para o Renato. Patrícia ligou para Jorge às 18 horas com a voz baixa e acelerada. O Renato sabe que tem alguma coisa acontecendo. Ele ficou vermelho quando leu o e-mail. Tá perguntando quem é a intérprete indicada por você. Jorge ficou quieto por 3 segundos. Quanto tempo a gente tem? A reunião é segunda-feira, hoje é quinta. Então temos até segunda de manhã. Ele desligou e ligou imediatamente para Marlene. Ela estava em casa, na mesa da cozinha, revisando o vocabulário técnico financeiro em coreano. Atendeu no segundo toque. Ele sabe, Jorge disse. Eu ouvi de Patrícia. Marlene, se ele te chamar antes de segunda e mandar embora,
Ele não vai me mandar embora antes da reunião, ela disse com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Porque se ele fizer isso, vai ter que explicar para o Stefan Hofer por que a intérprete confirmada sumiu 48 horas antes do encontro. E o Stefan não vai gostar disso. Silêncio no outro lado da linha. Você pensou em tudo, Jorge disse. Tive 2 anos para aprender a pensar antes de agir. Na sexta-feira, Renato chamou Jorge na sala dele. Marlene ficou sabendo pela tarde, quando Jorge desceu com a expressão fechada, mas os olhos tranquilos. Ele perguntou quem era a intérprete. Jorge contou. Falei que era uma profissional que eu tinha contatado externamente, que tinha sido indicada pelo próprio Stefan, que cancelar agora seria um desrespeito ao grupo investidor. E ele aceitou. Ele não tinha escolha, mas ele desconfia. Vai tentar descobrir antes de segunda. Marlene assentiu. Então eu preciso entrar naquele prédio na segunda de manhã antes que ele consiga me barrar. Jorge pensou por um instante. Eu te coloco na lista de visitantes como consultora externa. Seu nome vai estar na recepção. Patrícia confirma a entrada. Você sobe pelo elevador social, vai direto para a sala de reunião do 12º e quando o Renato me perguntar onde está a intérprete, você já vai estar sentada à mesa com o Stefan. Era simples, era direto, era arriscado e era a única forma de funcionar. No domingo à noite, Marlene preparou a roupa com cuidado, um blazer azul marinho que estava no fundo do guarda-roupa desde Lisboa. Ela tinha guardado sem saber por quê. Agora sabia. Olhou para o espelho. A mulher que olhava de volta não era a mesma do estacionamento naquela noite de dezembro. Não tinha mais aquele cansaço fundo nos olhos. Tinha concentração. Na segunda-feira, às 7h40 da manhã, ela entrou no prédio da Castilho Incorporações pela primeira vez sem o carrinho de limpeza na mão. Patrícia a recebeu na recepção com um sorriso controlado e um crachá de visitante. O elevador abriu. Marlene entrou. 12º andar. Era agora. Renato Castilho entrou na sala de reunião do 12º andar às 8h20 da manhã com o passo de quem é dono do lugar. Porque na cabeça dele era. Ele usava um terno novo, azul escuro, gravata bordo, tinha passado gel no cabelo. Era o tipo de homem que se arruma para parecer importante, não para se sentir confortável. Quando ele empurrou a porta e viu Marlene sentada à mesa, do lado de Jorge Menezes, ele parou. Parou de verdade. Deu um passo para trás involuntário. Depois avançou. O que ela está fazendo aqui? Ele falou direto para Jorge, como se Marlene não estivesse na sala. Ela é a consultora de relações internacionais que eu contratei para a reunião de hoje. Jorge respondeu com a voz firme e o tom de quem não vai discutir. Consultora. Renato deu uma risada curta, seca. Jorge, você está me fazendo de palhaço agora? Os investidores chegam em 40 minutos. Eu sei quando eles chegam. Renato se aproximou da mesa, colocou as mãos na superfície e se inclinou levemente para frente. Essa mulher trabalha na limpeza desse prédio. Eu não vou sentar numa reunião de 50 milhões de reais com uma faxineira do meu lado. Isso não vai acontecer. Jorge abriu a pasta na frente dele. O Stefan Hofer pediu a confirmação da intérprete indicada por mim. Está aqui o e-mail. Cancelar agora significa descumprir uma expectativa direta do representante principal do grupo. Você quer ser o responsável por isso? Renato olhou para o e-mail. A mandíbula dele travou. Ele endireitou o corpo, ajustou a gravata. Olhou para Marlene com um olhar que ela conhecia bem. Aquele que dizia, você não existe. Fica quieta e não abre a boca a não ser que eu autorize, ele disse para ela. Você está aqui de enfeite. Eu conduzo essa reunião. Marlene não respondeu. Só olhou para ele com aquela calma que sempre incomodava. Renato foi para a cabeceira da mesa, ajeitou o notebook dele, pediu um café para a assistente e ficou ensaiando a postura de homem de negócios bem-sucedido. Quando Stefan Hofer e Kim Jae-won entraram na sala acompanhados de 2 assessores,
Renato se levantou com um sorriso enorme e foi apertar as mãos deles. Welcome, welcome. Great to have you here. Ele pronunciou com aquele sotaque travado, forçado, que deixava as palavras todas do mesmo tamanho. Brazil is, very happy to receive you. We have, big plans. Stefan e Kim trocaram um olhar rápido. Renato não viu. Ele continuou o discurso de abertura em inglês, quebrado por quase 10 minutos. Misturava português quando perdia a palavra em inglês. Usava expressões que não faziam sentido no contexto. Em 2 momentos, Kim Jae-won olhou discretamente para o próprio assessor com uma expressão que não precisava de tradução. Estava indo mal, e Renato não percebia. Até Stefan colocar a pasta na mesa, abrir num documento específico e dizer, em inglês preciso, Mr. Castilho, I'd like to address the revenue projection discrepancy on page 14 before we proceed. Can you walk us through the methodology used? Renato sorriu, acenou com a cabeça, abriu o notebook e ficou olhando para a página 14 sem entender o que o outro tinha perguntado. O silêncio durou 4 segundos. Foi Jorge quem falou. Marlene. Ela se inclinou levemente para frente e respondeu em inglês, direto para Stefan, com a naturalidade de quem respira aquilo. Mr. Hofer, the methodology on page 14 follows a conservative projection model based on the last 3 fiscal quarters, adjusted for the projected infrastructure expansion in the Southeast region. If you'd like, I can walk you through each variable individually. Stefan piscou. Olhou para ela. Olhou para o documento. Olhou de volta para ela. Yes, ele disse. Please. E Marlene começou a falar. Ela foi pelo documento inteiro, em inglês, sem consultar nada além do que estava na pasta. Quando Kim fez uma pergunta técnica em inglês com terminologia específica do mercado asiático, ela respondeu e depois repetiu o ponto principal em coreano, direto para ele. Kim Jae-won ergueu a sobrancelha, falou em coreano, uma frase curta. Ela respondeu em coreano. Ele deu um sorriso pequeno, genuíno, do tipo que não é para inglês ver. Era o sorriso de quem acabou de ser respeitado. Renato estava na cabeceira da mesa como uma estátua. Stefan abriu outro documento em alemão. Era um adendo contratual que a equipe dele tinha preparado. Gostaria de discutir este ponto antes de avançarmos. Marlene pegou o documento, leu. Sintetizou em português para Jorge e em inglês para Stefan ao mesmo tempo, apontando a cláusula específica que precisava de atenção e sugerindo uma redação alternativa que protegia ambos os lados. Stefan olhou para ela com uma expressão diferente agora. Excuse me, ele disse. What is your official title in this company? A sala ficou quieta. Marlene olhou para Stefan, depois olhou para Renato e disse com uma calma absoluta, That's a very good question, Mr. Hofer. O silêncio que tomou a sala depois da pergunta de Stefan Hofer era de um tipo específico. Não era o silêncio de quem não tem o que dizer. Era o silêncio de quem está processando uma informação que muda tudo. Stefan ficou olhando para Marlene com aquela expressão de homem acostumado a avaliar pessoas e situações em segundos. Kim Jae-won tinha parado de anotar. Um dos assessores de Stefan colocou a caneta na mesa devagar. Renato abriu a boca. Ela é uma consultora externa, contratada temporariamente para... Eu ouvi o que o senhor disse quando entrou na sala. Stefan interrompeu, devagar, sem levantar a voz, em inglês perfeitamente articulado. Sobre ela ficar quieta, a não ser que fosse autorizada a falar. Pausa. Eu também ouvi, disse Kim em inglês, sem tirar os olhos do documento na frente dele. A assistente que estava no canto da sala, com o tablet na mão, parou de digitar. Rodrigo, o gerente comercial que tinha entrado para observar a reunião, olhou para o chão. Stefan fechou a pasta na frente dele com um movimento calmo e definitivo. Mr. Castilho,
Nos últimos 40 minutos, eu fiz 3 perguntas técnicas, 2 delas ao senhor diretamente. O senhor não respondeu nenhuma. Ele pausou. Essa mulher respondeu todas, em 3 idiomas diferentes, com precisão que os próprios membros da minha equipe reconheceram. Kim disse algo em coreano para ele mesmo, baixinho. Marlene entendeu. Era uma expressão idiomática que significava mais ou menos: o traje não faz o homem. Um dos assessores de Stefan se inclinou para o colega e sussurrou algo em alemão. Marlene também entendeu. Estava perguntando se deviam continuar a reunião naquele formato. Renato estava de pé na cabeceira da mesa. A cor do rosto tinha mudado. Não era mais o vermelho da raiva, era o branco de quem percebe que o chão sumiu. Stefan, eu garanto que essa situação não... Senhor Menezes. Stefan virou para Jorge completamente, como se Renato tivesse saído da sala. Eu gostaria de continuar essa conversa, mas gostaria de continuar com ela. Apontou para Marlene. Pode nos dar mais 20 minutos? Jorge assentiu. Claro. Renato deu um passo em direção à mesa. Olha, eu preciso deixar claro que... Renato! A voz de Jorge foi baixa, mas firme. Tinha um peso ali que não precisava de volume. Senta. E pela primeira vez em muitos anos, Renato Castilho sentou sem ter escolhido fazer isso. Os 20 minutos seguintes foram os mais silenciosos da carreira de Renato. Ele ficou na cadeira lateral enquanto Marlene conduzia o restante da reunião com uma fluidez que parecia natural demais para quem estava vendo pela primeira vez. Ela transitava entre idiomas como quem muda de assunto numa conversa. Antecipava perguntas, adaptava o tom. Quando Stefan ficava mais sério, ela ficava mais técnica. Quando Kim recuava no assento, ela desacelerava e abria espaço. Era uma dança, e Renato estava sentado no canto assistindo. Faltando 10 minutos para o fim da reunião, Stefan abriu um documento diferente. Não estava na pasta original. Há algo que preciso compartilhar antes de fecharmos, ele disse. Olhou para Marlene. Você se chama Marlene, correto? Isso. Marlene, em 2019, minha empresa negociou um contrato com um grupo de tradução em Lisboa. A responsável pelo projeto era uma brasileira, jovem, extremamente competente. O contrato caiu porque ela precisou voltar ao Brasil de emergência. Ele pausou. A empresa dela guardou o nome dela por anos. Eu guardei o nome dela. Marlene ficou muito quieta. Marlene Cardoso? Stefan perguntou. Ela demorou 1 segundo para responder. Sim. Stefan abriu um sorriso discreto. Eu procurei por você 2 vezes. O contato que tínhamos não funcionava mais. O assessor de Stefan abriu o notebook e virou a tela para ela. Era um e-mail antigo de 2021, endereçado a um domínio de e-mail que ela tinha abandonado quando voltou para o Brasil e a vida desandou. Marlene olhou para a tela, olhou para Stefan. E por 1 segundo, só por 1 segundo, a compostura dela tremeu. Renato empurrou a cadeira e se levantou. Tudo bem, acho que a gente já tem informação suficiente para... O grupo investidor não vai assinar contrato com a Castilho Incorporações sob a gestão atual. Stefan falou sem virar para Renato. Continuou olhando para Marlene. Essa é uma decisão que tomei nos últimos 20 minutos. Não é pessoal, é profissional. Uma empresa que mantém esse nível de talento numa função de limpeza por 2 anos tem um problema sério de liderança. Renato abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você não pode simplesmente... Posso. Stefan fechou o notebook. E é o que estou fazendo. Kim Jae-won se levantou, ajeitou o paletó e disse em inglês, olhando para Marlene. If the company changes its structure, we would be interested in revisiting. Depois olhou para Renato com uma expressão que não tinha tradução necessária. E saiu. Stefan apertou a mão de Jorge. Depois estendeu a mão para Marlene e ficou segurando por 1 segundo a mais. Não desperdice mais tempo,
ele disse baixinho, em português, com sotaque, mas com clareza. Então saiu. A sala ficou em silêncio. Renato estava de pé no meio do espaço vazio. A gravata levemente torta, o terno caro subitamente parecendo grande demais para ele. O telefone de Jorge vibrou. Era o presidente do conselho da empresa. Ele tinha recebido uma mensagem de Stefan diretamente. Jorge leu. Colocou o celular na mesa, virado para baixo. Renato, o conselho vai precisar de uma reunião de emergência hoje à tarde. Renato não respondeu. Ele pegou o notebook, a xícara de café que não tinha tocado, e caminhou até a porta com passos que tentavam parecer normais, mas não pareciam. Antes de sair, ele parou. Ficou de costas por um segundo. Não virou. Saiu. A porta fechou com um clique suave. Marlene ficou olhando para a porta por um momento. Depois olhou para a janela. Belo horizonte lá fora, a cidade viva, o sol batendo nos prédios. Ela respirou fundo. Não sorriu, não comemorou, não disse nada. Só respirou. Como alguém que carregou um peso por muito tempo e finalmente colocou no chão. Jorge foi o primeiro a falar. Marlene! Ela virou. Ele estava de pé do outro lado da mesa, com a pasta fechada na mão e uma expressão que ela nunca tinha visto nele antes. Não era surpresa. Era algo mais próximo de culpa, de alguém que percebe tarde demais o que estava acontecendo do lado de fora da janela dele. Eu devia ter prestado mais atenção antes, ele disse. Ela não respondeu. Não porque estava com raiva, mas porque algumas coisas não precisam de resposta, só de reconhecimento. Ela pegou o caderno azul da mesa, colocou na bolsa e foi até a janela por um instante. O sol estava alto já. Lá embaixo, a rua funcionava normal. Ônibus, gente, movimento. O mundo que não tinha parado nenhuma vez durante os 2 anos mais pesados da vida dela. Posso ir? Ela perguntou. Pode. Jorge fez uma pausa. Mas eu preciso que você saiba que isso não acabou aqui. O conselho vai precisar tomar decisões rápidas e seu nome vai estar em cima da mesa. Ela assentiu. Pegou a bolsa. Caminhou até a porta. Patrícia estava no corredor, encostada na parede, com o celular na mão que ela claramente não estava usando. Quando viu Marlene sair, ela abriu um sorriso que tentava ser discreto. E não conseguia. Marlene foi até ela. As duas ficaram paradas por um segundo. Patrícia disse, eu ouvi pelo vidro. Eu sei. Marlene, tô bem. Patrícia abraçou ela antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Rápido, apertado, daquele jeito de quem guardou o abraço a tempo. Marlene desceu pelo elevador social, cruzou o hall, saiu pela porta principal e foi para casa. 3 semanas depois, Renato Castilho deixou formalmente o cargo de CEO da Castilho Incorporações. O comunicado interno usou a expressão reestruturação estratégica da liderança. Marlene leu no celular enquanto tomava café na cozinha de casa. Ela colocou o celular na mesa e terminou o café. A vida dele continuava. Com menos poder, menos holofote, menos gente rindo das piadas dele, mas continuava. E tudo bem. Não era sobre destruir ele. Nunca tinha sido. Era sobre ela parar de ser destruída. 15 dias depois daquilo, Jorge Menezes apareceu na porta da casa dela num sábado de manhã. Ela nem sabia que ele tinha o endereço. Depois descobriu que tinha pedido para Patrícia. Ele estava de roupa simples, sem paletó, com uma pasta fina na mão. Posso entrar? A mãe de Marlene, que estava na sala vendo televisão, ficou olhando para o homem de cabelo branco na porta, sem entender nada. Eles sentaram na mesa da cozinha. Jorge abriu a pasta. Era uma proposta formal. Diretora de Relações Internacionais da Castilho Incorporações. Salário 5 vezes maior do que o que ela recebia. Estrutura de benefícios, possibilidade de trabalho híbrido e uma cláusula que Jorge tinha insistido em incluir pessoalmente, participação nos resultados do contrato internacional quando fechado. Marlene leu tudo devagar. Levantou os olhos. O conselho aprovou?
Por unanimidade. Ela olhou para a proposta de novo. Uma parte dela queria sentir aquela euforia de filme, aquele momento de virada com música crescendo, mas o que ela sentiu foi diferente, mais quieto, mais real. Era a sensação de algo que sempre deveria ter sido seu, finalmente chegando no lugar certo. Eu aceito, ela disse. Jorge fechou a pasta. Deu o mesmo sorriso pequeno e involuntário de sempre. Segunda-feira, 8 horas. Estarei lá. Ele se levantou, despediu da mãe dela com uma inclinação de cabeça respeitosa e foi embora. A mãe de Marlene ficou olhando para ela por um tempo. Quem era esse homem? Meu chefe. Chefe de quê? Marlene sorriu. De mim. Num dia de março, semanas depois de ter assumido o cargo, Marlene passou pelo terceiro andar a caminho de uma reunião. Era o corredor que ela tinha limpado por 2 anos. Ela conhecia cada detalhe daquele piso, cada imperfeição na parede. No fim do corredor, uma mulher nova com uniforme de serviço estava parada com o carrinho. Ela tinha uns 30 anos, olhar baixo, expressão de quem estava tentando não ser vista. Um gerente jovem passava por ela e falou sem nem olhar. Esse canto aqui tá mal limpo, faz de novo. A mulher abaixou a cabeça. Desculpa. Marlene parou. Ficou olhando por um segundo. Então caminhou até o gerente. Parou na frente dele. Esperou ele levantar os olhos. Esse corredor tá limpo, ela disse, com calma, sem agressividade, mas sem recuar. E quando você precisar de algo, pede com educação. Aqui dentro todo mundo merece isso. O gerente ficou sem resposta. Marlene virou para a mulher do carrinho. Olhou nos olhos dela. A mulher estava vermelha, sem saber o que fazer. Tá bem, Marlene disse para ela baixinho, só para ela ouvir. A mulher assentiu com a cabeça. Marlene continuou o caminho para a reunião. Essa história nos ensina uma coisa que eu precisei de um tempo para entender de verdade. Que às vezes a maior prisão que existe não tem grade, não tem cadeado. Ela é feita de silêncio. Do silêncio que a gente aceita quando o mundo decide que não quer nos ouvir. Eu vi a Marlene carregar 7 idiomas dentro dela por 2 anos, enquanto passava pano em corredor de empresa. 7 línguas. E ficou quieta por sobrevivência, não por fraqueza. Isso me arrepia, porque eu sei que tem muita gente assim por aí. Alguém que engoliu o choro, que abaixou a cabeça, que aceitou o lugar que colocaram nela porque precisava pagar conta. A dor dela era real. A humilhação era real. Mas o que ela fez com tudo isso também foi real. Ela não esperou o mundo mudar de ideia sobre ela. Ela entrou pela porta que abriu e mostrou tudo o que tinha. E isso, para mim, é o tipo de coisa que faz a gente acreditar de novo. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você sentiu aquela coisa apertar no peito em algum momento, deixa o like agora. Ele não custa nada, mas pra gente aqui significa tudo. É o sinal de que estamos no caminho certo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Me conta também se você já passou por alguma situação parecida com a da Marlene. Vai que a sua história inspira alguém por aí. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente tá só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.